Ministro Gilmar Mendes faz confissão ao vivo. Estados Unidos dobra a aposta sobre a lei Magnitsky. E ainda, Alexandre de Moraes toma uma decisão inédita sobre Jair Bolsonaro e vai liberá-lo. Vocês vão ver isso aqui agora. Será que é uma armadilha justamente causando algo pior? Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o deputado Gustavo Gayer, que tem informações quentes para trazer neste dia de hoje. Dá um like nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, pode se inscrever aqui agora, totalmente gratuito. Vejam só, pessoal, a última do Gilmar Mendes, que provocou algo sensacional vindo dos Estados Unidos. Confira aí. Antes de entrar no conteúdo principal desse vídeo, eu preciso contextualizar algo. O mentor, a cabeça por trás de todo esse processo de degradação, de autoritarismo que aconteceu com o judiciário brasileiro, não foi o Alexandre de Moraes. O mentor, a mente por trás disso, quem arquitetou tudo, foi este cidadão aqui, ó, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, muito inteligente, muito esperto, pensou, cara, eu vou usar a vaidade do Alexandre de Moraes, porque é uma pessoa extremamente vaidosa, a coragem dele, porque ele aparentemente é uma pessoa corajosa, e vou colocar ele como ponta de lança. Ele vai ser a cara da defesa da democracia, garantindo ao Alexandre de Moraes que ele cuidaria da retaguarda, ou seja, ele seria o responsável por garantir que haveria uma unidade, né, uma ação em corpo para defender tudo que o Alexandre de Moraes fizesse. Falou, Alexandre, tudo que você fizer, eu garanto que eu consigo os votos, tanto no plenário quanto na turma, para a gente poder validar ou legitimar as suas ações, por mais absurdas e autoritárias que elas sejam. Isso vem acontecendo desde 2019. Por isso que este cidadão, esse ministro do STF, Gilmar Mendes, é o que mais dá entrevistas para falar em defesa do STF, contra a lei Magnitsky, em defesa do Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que quando as ruínas desse castelo de cartas que eles fizerem cair, ele vai ser o que mais vai sofrer. Então ele começa a articular e faz visita para banco e já conversou com todos os grandes CEOs dos bancos do Brasil e tenta inventar uma lei. Agora está forçando, né, coagindo o Congresso a aprovar uma lei para proteger os ministros do STF de sanções, basicamente impedindo que a Magnitsky alcance o Brasil. Lembrando que a Magnitsky no Brasil tem 16 pessoas sancionadas. Dentre essas 16, 15 são traficantes, tráfico de ser humano, terroristas, financiadores de terroristas. Sim, a pior espécie. No meio desses 16 está lá o Alexandre de Moraes. Agora já aumentou, né? Fica a esposa do Alexandre de Moraes e também as empresas dele, o Instituto e o Escritório de Advocacia. Dito isso, vamos escutar o que o cidadão aqui falou. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Ele quer... É essa parte que eu fico preocupado, porque ele é um cara inteligente. Isso é inegável. O Gilmar Mendes é uma das pessoas mais inteligentes que já passou no STF, tá? Ele sabe que não tem como burlar a Magnitsky. A Magnitsky, ela não é aplicada no Brasil, ela é aplicada nos Estados Unidos. Os bancos que não a seguirem simplesmente não poderão mais fazer negócios nos Estados Unidos nem terão acesso ao sistema internacional. É isso que não tem como nenhuma legislação brasileira mudar, e ele sabe disso. Isso aqui é um desespero de alguém que está tentando, de alguma forma, se agarrar a uma esperança imaginária. A minha pergunta... Bom, aqui ele de novo. Enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Isso é mentira, tá? Os diretores, os presidentes dos bancos sabem que virão multas, que virão sanções, que virão impedimento de usar bandeiras de cartão de crédito, que são americanas, Visa, Mastercard, Diners, são todas americanas,
Imagine um banco não podendo ter cartão de crédito. Imagine um banco não poder fazer uso do sistema internacional, do sistema financeiro internacional. Esse banco ele deixa de existir. Na verdade, isso aqui é o Alexandre de Moraes não falando o que os bancos disseram, mas tentando passar uma mensagem para os bancos. Ó, vocês não sancionam isso não. Mas agora, eu quero só que você escuta. Caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky a Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky às pessoas jurídicas, o Instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros. Lembrando, já está declarado, as novas sanções virão contra Flávio Dino e Gilmar Mendes. O que o Paulo está falando aqui agora? Antes de sancionar novos ministros, os Estados Unidos vão se certificar de que a sanção contra Alexandre de Moraes e a esposa dele tenham surtido efeito. Ou seja, não adianta nada ficar sancionando um monte de gente com a impressão de que isso não tem efeito nenhum. No início do mês de setembro, a OFAC, o Departamento Financeiro dos Estados Unidos, mandou uma carta para bancos brasileiros justamente perguntando, e aí, vocês fizeram o que a gente está falando? Senão vocês vão perder acesso ao mundo. Ou vocês vão virar uma ilha, isolados. E até agora, aparentemente, não houve uma resposta. Aí que o pau vai comer. Então, continua, vamos ouvindo aqui. Antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência, nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora. A fase do choro e do ranger de dentes. A fase de sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar pelo WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na Van, se vende celular, mas não adianta ir na Van comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não, porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectado. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Bom, e aí ele não para. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte. E é verdade. Ao dar essa entrevista, Gilmar Mendes basicamente disse que os bancos não fizeram nada a Magnitsky. Certamente o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, cara, é a seguinte... Peraí, essa aí eu não tinha... Então, basicamente, se os bancos continuarem
a não fazer nada, pelo que o Paulo falou, eles vão para cima dos presidentes dos bancos, dos CEOs desses bancos também, porque são eles que estão trabalhando para manter essa proteção. Isso é paulada, cara. Isso aí é paulada. Até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar. Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções, mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Mudaram. Bom, para concluir, o que ficou claro aqui? Gilmar Mendes, ao dar uma entrevista falando que não teve alteração nenhuma na vida do Moraes e de ninguém, ele declaradamente fala, então, ele confessa que os bancos não fizeram nada. Os Estados Unidos agora vão pedir ações, se não tiver, então virão multas, pelo que eu entendi. E essas multas para bancos, gente, são bilionárias. Um banco francês recebeu a multa de dezenas de bilhões de dólares. E os CEOs e presidentes dos bancos também serão sancionados por serem interpretados como financiadores ou cooperadores, né, cúmplices de um sancionado por violar direitos humanos. A verdade, a sensação que a gente estava tendo era essa mesmo. Cara, esse trem deu nada, essa Magnitsky não deu nada. Vamos ver se essa impressão muda agora, né? Pois é, e agora nós vamos ver uma outra matéria também muito importante, porque o Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão que ele nunca havia tomado e de forma aí bem inédita e surpreendente, né, vai liberar Jair Bolsonaro para sair e participar de um podcast, de uma entrevista, um daqueles programas que ele já participou tanto. E será que agora o ditador da toga está recuando e liberando o Jair Bolsonaro e vai liberar tudo? Ou isso é uma grande armadilha para colocá-lo em definitivo em regime fechado? Preste atenção agora, o jurista vai trazer aqui para nós, um advogado jurista vai explicar essa situação e você vai entender o que vai acontecer. Confira. Bom, acabou de sair na imprensa que o Moraes permitiu que o Bolsonaro desse uma entrevista para um podcast. Esquisito, né? Pode ser uma armadilha? Eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e que deixem o seu joinha. Fechem o chat, deixem o joinha, porque com o joinha a gente consegue fazer o nosso conteúdo circular mais, né? Muitas vezes você não vai receber até o conteúdo porque o algoritmo faz algum tipo de alteração, de restrição, e se você deixa o joinha, você recebe, você faz com que ele entenda que o conteúdo é relevante e também distribui para mais gente. Bom, a notícia é essa, né? Foi feito um pedido, um podcast pediu para entrevistar o Bolsonaro, o Moraes deferiu e pediu que o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, se manifestasse, dissesse se tem ou não interesse na entrevista. Veja, isso é um troço esquisito. Eu já fiz muitos pedidos de entrevistas de pessoas que estavam presas, já fiz muito isso como advogado e, em geral, é o contrário que acontece, ou seja, quem se manifesta primeiro é a defesa antes que haja o deferimento. Ninguém vai deferir antes de ouvir a defesa. Vocês entendem? Então é um pouco estranha essa decisão e muitas vezes o indeferimento se dá seja porque a defesa não quer, seja porque o entrevistado não quer, seja porque o ambiente é difícil, hostil e assim por diante. E nesse caso parece que houve uma precipitação aqui do Moraes em deferir. E isso é esquisito, isso é estranho. E a gente precisa lembrar que hoje o Bolsonaro está sob restrições e cautelares e uma prisão ilegal. Porque, e confusa. Cautelares confusas. Mas vamos por partes. Por que ilegal? Porque ele, tanto as cautelares quanto a sua prisão foram determinadas em um inquérito no qual ele não foi denunciado pela PGR.
Então, as suas cautelares foram deferidas e determinadas no inquérito, a sua prisão foi por descumprir as cautelares determinadas no inquérito e ele não foi denunciado no inquérito. Ou seja, se ele não foi denunciado, cai tudo por terra. É como se você, por exemplo, fosse obrigado a pagar uma dívida por uma condenação judicial em primeira instância e na segunda instância houvesse uma decisão favorável a você. Quer dizer, então você deixa de ter as obrigações determinadas pela primeira instância. Se você vence o processo na segunda instância, aquilo que tinha sido determinado na primeira cai por terra. Se você tem uma prisão em cautelares determinadas no inquérito e você não é denunciado posteriormente no inquérito, as cautelares e a sua prisão caem por terra e a sua prisão passa a ser, e as cautelares também, ilegais. Então hoje o Bolsonaro está ilegalmente preso. Hoje as suas cautelares são ilegalmente determinadas. E é muito esquisito que ao invés de revogar a prisão do Bolsonaro, já pedida pela defesa, ao invés de revogar as cautelares determinadas pelo Moraes, que o Moraes conceda a possibilidade dele dar uma entrevista. Quer dizer, a defesa está insistindo para ele ter a sua prisão e cautelares revogadas. Ele ignora isso tudo e dá um pedido para concessão de entrevista. Pode ser uma armadilha? Bom, um processo político como esse, tudo pode. Eu espero que não, mas eu desconfiaria. E por quê? Porque hoje as cautelares impostas ao Bolsonaro fazem com que ele permitem que ele dê uma entrevista, mas responsabilizam a ele pelo que fizerem da entrevista que ele der. Vocês entenderam? Então, e isso aconteceu, exatamente por isso que foi entendido que ele descumpriu as suas cautelares, porque ele se manifestou e usaram a manifestação dele, e foi entendido que milícias digitais estavam usando a manifestação dele, e etc, etc, etc. Quer dizer, ele pode dar entrevista, mas o que fizerem com a fala dele é responsabilidade dele, o que é algo também ilegal, porque ninguém, constitucionalmente falando, pode ser responsável por atos de terceiros. Claro, eu não posso ser o responsável pelo que fizerem com aquilo que eu falo, eu posso ser responsável pelo que eu falo. Então, a gente tem aqui uma situação em que as cautelares são ilegais, a prisão dele é ilegal, as cautelares são confusas, e no lugar do Moraes revogar as cautelares e as prisões ilegais ou esclarecer as cautelares para dizer que ele não vai ser responsável pelo que fizerem com a entrevista dele, vai lá o Moraes e concede a possibilidade dele dar uma entrevista? Bom, eu acho esquisito. Eu acho realmente esquisito, é estranho, não é típico do Moraes, e se eu fosse a defesa, eu insistiria para que as cautelares fossem revogadas, para que a prisão fosse revogada antes que ele desse um passo como esse. Não estou dizendo aqui que a armadilha, obviamente, é de quem pediu. Eu acho que quem pediu tem o direito de pedir. Pedir uma entrevista é um direito e um dever de um jornalista, de um podcast, do que for. Mas a gente está diante de um processo político. Pode ser, por exemplo, que o Moraes queira criar um embaraço, queira usar a entrevista dele, queira usar aquilo que fizerem da entrevista dele para dizer, olha, aqui eu teria de revogar a sua prisão e as suas cautelares porque elas são ilegais, mas, por outro lado, você descumpriu isso, aquilo, então volte para a prisão, volte para as cautelares anteriores. Acho que o Moraes está buscando um jeito de travar de novo o Bolsonaro. Como as cautelares e a prisão dele são ilegais, ele está tentando um jeito de legitimar novamente, prender de uma forma legal, vamos dizer, entre aspas, de legitimar e encontrando um jeito de legalizar, digamos assim, a prisão do Bolsonaro e as cautelares dele, que hoje estão no território da ilegalidade, porque ele não foi denunciado, como eu mencionei. O Moraes está em busca de fazer com que o seu desejo de manter o Bolsonaro preso seja atendido. Pois é, pessoal, sobre essa questão aí do Jair Bolsonaro participar de um podcast, já está mais do que claro e na cara que isso é uma armadilha. Aí ele vai ali no podcast, vai ficar exaltado, vai ter os ânimos exaltados, porque o entrevistador vai cutucar. Essa é a missão do entrevistador, tirar o máximo de coisas ali do entrevistado. E aí o que o Jair Bolsonaro pode fazer? Ele pode cometer algumas falas ali que, de acordo com o processo, que é um processo totalmente que a gente não conhece,
Nem a defesa de Jair Bolsonaro conhece ali o que ele pode, o que ele não pode, na verdade. E aí isso pode servir como um álibi, como uma prova para o Moraes colocá-lo definitivamente na papuda, na Polícia Federal em algum local. Pessoal, vindo dessa turma, a gente pode esperar de tudo. E outra coisa, olha o que o deputado Gustavo Gayer falou aqui sobre o Gilmar Mendes, né? A gente já sabia que o Gilmar Mendes é que estava por trás do Alexandre de Moraes. Agora, existe um plano arquitetado pelo... Ele é um decano, ou seja, ele tem mais de 10 anos ali de Supremo Tribunal, inclusive já está quase na hora já de se aposentar, né? O Gilmar Mendes. E aí o que acontece? Na verdade, o Gilmar Mendes julgou ali, né, mexeu com o ego, com o orgulho ali do Moraes e fez ele ir para cima da direita com força total. Tudo isso para validar, né, para revalidar aquilo que eles queriam fazer lá atrás e não conseguiram, né? Ou seja, pode ser que o Gilmar Mendes usou aí o Alexandre de Moraes e outros ministros ali para poder ficar como escudo, para ir na frente, ser o porta-voz dele daquilo que ele queria. E aí o Gilmar Mendes está falando que os bancos não têm que aplicar lei magnística nenhuma, não. Pois é, mas assim como citou aqui o Paulo Figueiredo e até mesmo o Gustavo Gayer, em outros países, bancos tiveram sanções e multas bilionárias, com B de bola. Inclusive até mesmo plataformas digitais que se recusaram a cumprir algumas leis, algumas regras lá na Europa e também nos Estados Unidos. Recentemente nós vimos o grupo Meta, aí uma multa bilionária. Eles não têm dó não, e são bilhões de dólares, pessoal, não é de reais não. Agora, nós colocamos um vídeo aqui no dia de ontem, bastante interessante, onde o Eduardo Bolsonaro, né, o filho de Jair Bolsonaro, que também está ali nos Estados Unidos exilado, porque foi perseguido por Moraes, e o Eduardo Bolsonaro, ele afirmou de forma categórica que o Alexandre de Moraes tem um patrimônio bilionário, ou seja, ele não só tem uma força ali política, jurídica, por causa da toga, mas também financeira. E aí, como que ele adquiriu esse patrimônio, segundo o Eduardo Bolsonaro? O que acontece? O escritório da esposa dele, né, da Viviane Barsi, ele foi sancionado. E aí, com essa sanção, alguns clientes, alguns negócios, alguns contratos foram barrados, foram cancelados. E estima-se que o prejuízo da agora, de setembro, né, que aconteceu em setembro a lei magnística sobre o escritório dela, esse prejuízo que ela tomaria nesses últimos 4 meses do ano somaria nada mais, nada menos do que uma bagatela de 140 milhões de reais. Olha só o que eles vão deixar de ganhar aí nesses 4 meses por causa dessa sanção. E aí, por que nós estamos citando isso? Aí você faz as contas, pessoal. Se o Moraes está no Supremo desde 2017, quando foi indicado pelo Temer, e aí nós temos então cerca de 8 anos, né, que ele está atuando e operando como ministro, ou outro nome qualquer aí que você queira dar, né? Aí vai da sua criatividade. Olha só, preste atenção, 8 anos. Se em 4 meses o escritório vai deixar de lucrar 140 milhões, você imagina, pessoal, em 4 anos. 4 anos nós estamos falando aí de 48 meses. Então, se eles lucram cerca aí de 30 milhões de reais por mês, em 48 meses, quanto que dá isso aí? São bilhões e bilhões, pessoal. Ou seja, o patrimônio da família Moraes é um patrimônio bilionário. Eles devem ter dinheiro aí em vários países, até mesmo, né? Isso aí é algo que muitos empresários fazem, né? Muitos empreendedores, investidores têm dinheiro em paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? Basicamente, resumidamente, é um país onde não se paga imposto pelo o seu patrimônio ali financeiro que você tem ali. Você coloca ali num banco, né? E não tem que pagar imposto, o dinheiro fica ali rendendo, fica ali crescendo, né? Um pequeno juros ali vai rendendo e você não paga imposto, é um paraíso fiscal, né? É uma maravilha, E nada impede de alguns ministros terem dinheiro aí espalhados em paraísos fiscais, né? Porque se empresário tem, se empreendedor, investidor brasileiro tem, por que eles não teriam? A verdade é o seguinte, pessoal, nós estamos lutando com algo
muito maior do que a gente pensa, que tem um poder político gigantesco com a máquina pública nas mãos, que hoje está nas mãos dele, não adianta falar que não está, um poder judiciário, porque mesmo ele não sendo presidente do Supremo Tribunal, que agora é o Fachin, né? O Barroso passou para o Fachin, mesmo assim, e ainda tem um patrimônio ainda financeiro bilionário, ou seja, né? Essa do Jair Bolsonaro e participar de podcast, fosse eu, a defesa de Jair Bolsonaro, se eu fosse advogado, eu falaria com ele, não vai, porque pode ser até que quem está convidando, já faz parte do sistema ali e também está sendo até pago para poder julgar a isca e o Bolsonaro cair na isca. Ou seja, a direita cai nas iscas e nas armadilhas direto e reto, né? Essa aí pode ser só mais uma. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só você se inscrever aqui embaixo. Tem um botãozinho, inscreva-se, você se inscreve, é totalmente gratuito e você também dá um like nesse vídeo. Por que nós fazemos esse pedido, pessoal? Preste atenção, nós estamos numa luta, numa guerra para poder tentar levar a verdade aqui para você. E toda vez que você se inscreve no canal, dá um like, faz um comentário qualquer aqui, ainda que você coloque aqui nos comentários Bolsonaro 2026, você está contribuindo para esse vídeo chegar a mais pessoas. Chegando a mais pessoas, quem sabe, né? Quem sabe o Brasil pode ter um futuro diferente, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.